Bem-vindos ao canal do Professor Dias Marley. Chegamos aí à 24ª rodada. Rodada 23 foi bem difícil. Os favoritos aí decepcionaram. A média dos cartoleiros foi 30 pontos. Nós aqui ficamos próximo dos 40 pontos. Foi uma rodada aí razoável, porque todo mundo foi pior ainda. A gente foi mal, mas todo mundo foi pior. Então tá tudo certo, bora pra cima, manter a regularidade e imitar nessa rodada, hein? Bora lá pro vídeo? Vamos começar com a nossa análise da rodada aí. Nós vamos começar aí a nossa rodada no sábado às 4h30. Então o mercado fecha às 4 horas e às 4 horas nós já teremos as escalações aí de Goiás, Atlético Goianiense, Coritiba e Avaí. Então esses 4 times aí nós teremos as escalações. Basta aí ficar olhando, ficar de olho no mercado. Lá por volta das 3h30 o time já divulga a escalação e aí a gente vai conseguir ter certeza se aquela peça ou outra a gente pode aproveitar. Com certeza não são os melhores jogos, não são os jogos que nós gostaríamos de ter as escalações, mas ajuda, beleza? Nesse primeiro confronto aí, um clássico goiano, Goiás e Atlético Goianiense. O Goiás jogando em casa é favorito. O Goiás que acabou de vencer o Galo lá no Mineirão, quebrou a banca aí da rodada, todo mundo apostando firme no Galo e o Goiás se mostrou aí forte mesmo fora de casa. Então nesse jogo aí em casa tem tudo para vencer. Coritiba e Avaí é aquele jogo duro de assistir, hein? Jogo ruim da rodada. Os dois times em uma fase muito ruim, os dois times na zona de rebaixamento. Eu ainda acredito que o Coritiba, por jogar em casa, tem um leve favoritismo, mas nada me impressiona aí se esse jogo acabar em 0x0. Fluminense e Palmeiras, né? Daquela grande sequência do Palmeiras. Aí o Palmeiras pegou o vice-líder, que no momento era o Corinthians, depois pegou o Flamengo, que era o vice-líder, e agora vai pegar o Fluminense, que é o novo vice-líder. Então são 3 jogos aí, essa bateria de 3 jogos muito decisivas aí no fechamento do campeonato. E nós temos aí Fluminense e Palmeiras no Maracanã, talvez o grande jogo da rodada, todo mundo vai querer ver. E para mim esse jogo aí é um jogo muito equilibrado, difícil dizer aí quem é favorito. Fluminense que tropeçou, né? Pode-se dizer que o empate aí foi um tropeço diante do Corinthians na Copa do Brasil. Deve vir com força máxima aí contra o Palmeiras. Então tem tudo para ser um bom jogo. Jogo de gols para os dois lados, como é comum aí nos jogos do Fluminense. Mas se fosse para dar um leve favoritismo aí, ainda daria o favoritismo para o Palmeiras, beleza? O palpite aí é 1x1, mas se for para alguém levar, eu acho que o Palmeiras leva essa. Ceará e Paranaense, ainda no sábado às 9 da noite, para fechar a rodada do sábado, Ceará e Paranaense. Outro jogo aí muito equilibrado, o Paranaense vive um bom momento, é um bom visitante, mas o Ceará também tem melhorado aí nesses últimos jogos, melhorou até um pouco seu padrão de jogo, embora os resultados não estejam vindo. Eu ainda acredito também em um empate aí, e acho que se tiver um leve favoritismo, seria para o Paranaense. Mas muito leve esse favoritismo, para mim um jogo muito equilibrado, grande chance de empate. América e Galo aí, clássico mineiro. O América que vem melhorando, se aproximando inclusive do Galo aí na tabela. É um jogo muito importante para os dois times, para as duas equipes, precisam da vitória. Eu, embora decepcionado com o Galo da última rodada, ainda vejo o Galo como levemente favorito. Acho que aí também o empate não me impressionaria em nada. Também vejo aí um jogo para gols dos dois lados, mas dou um leve favoritismo aí para o Galo. Já abrindo a rodada do domingo aí às 4 da tarde, nós temos São Paulo e Fortaleza. O São Paulo para mim aí favorito diante do Fortaleza, embora o Fortaleza aí viva um ótimo momento, e o São Paulo jogando em casa é muito forte. E depois do resultado que teve aí na Copa do Brasil, acredito que não vai poupar ninguém, vai ter que se dedicar mesmo ao brasileiro e garantir a sua vaga aí pela Libertadores, que já foi dito que é as pretensões para essa temporada dentro do Brasileirão. Tentar chegar aí num G6 pelo menos, então o São Paulo vai ter que começar a reagir no brasileiro. Acho que vai com força máxima e vence o Fortaleza. Também no domingo aí às 6 da tarde, outro clássico, Botafogo e Flamengo. Como é muito provável o Flamengo ir com um time reserva, mas já dá para ver aí que o time reserva do Flamengo ainda é muito melhor que o time do Botafogo. Então nesse jogo aí, Flamengo favorito, tem boas peças aí pra gente ficar de olho e tem tudo para vencer aí com facilidade.
Também no domingo às 6 da tarde nós temos Cuiabá e Santos. Também um jogo equilibrado aí, dois times que também não estão 100% no campeonato, mas mesmo jogando fora de casa dão um favoritismo aí pro Peixe. E para alegrar a rodada na segunda-feira nós teremos dois jogos na segunda-feira. Inter e Juventude, talvez aí o maior favorito da rodada, para mim o Internacional muito favorito, jogando em casa, tem tudo para vencer, tem tudo para manter o SG, então aí Inter é um jogo de muita atenção, com toda certeza você terá pelo menos um jogador aí da segunda-feira. Completando aí, fechando a rodada, às 9h30 da noite da segunda, nós temos também um clássico paulista aí, Corinthians e Bragantino. Acredito aí que o Corinthians, mesmo tendo se desgastado aí contra esse jogo contra o Fluminense nesse jogo da Copa do Brasil, ainda assim é favorito contra o Bragantino, beleza? Antes da nossa escalação, vamos ver aí o que a galera tá pensando, quais são os mais escalados. Então nós temos aí Dorival Júnior como técnico, nos gols Santos do Flamengo, nas laterais Ayrton Lucas do Flamengo e Bustos do Internacional, na zaga Balbuena do Corinthians, Mercado do Internacional, na meiuca aí Zaratio, Lázaro e Scarpa, no ataque Pedro Raul, Caleri e Marinho como capitão. A última mitada do Marinho aí empolgou a galera tá esperando aí mais uma mitada do Marinho, será que vem? Antes da nossa escalação, vamos dar uma olhadinha aí que fechamos duas ligas nessa rodada. Duas ligas aí, dois mata-matas. E no 22º mata-mata, na 22ª Liga Marley, o campeão foi nós aqui, o time do canal, o time que eu escalo junto com vocês. Foi campeão aí da liga. Então, para vocês verem aí que a escalação aí dá certo. Mesmo quando a pontuação, como eu falei nessa última rodada que a pontuação 40 pontos aí foi pouco, mas para você ver como foi uma rodada difícil, a média dos cartoleiros foi 30 pontos, então o mais importante não é fazer 100 pontos, o mais importante é fazer mais pontos do que o seu adversário. Em segundo lugar aí nós tivemos o Caio, e em terceiro lugar aí o Sandro, então parabéns a todos que participaram. Não esqueça que você pode comentar aí o nome do seu time para que eu possa te convidar e você brincar com a gente aí no próximo mata-mata. Tá aí a nossa escalação, nós estamos indo aí com Mano Menezes como técnico, como eu disse aí, o Inter um dos maiores favoritos para a rodada. No gol aí você tá vendo que tá o Marcelo Lomba, mas é aquele esquema anti-negativo, o nosso goleiro é o Daniel do Internacional. Nas laterais aí, Bustos do Internacional, Ayrton Lucas do Flamengo. Na zaga, Gustavo Gomes do Palmeiras, embora eu acho aí que seja um jogo de gols, o Gustavo Gomes também tem participado ativamente dos gols e é um zagueiro muito regular, então vou apostar no Gomes mesmo assim. Joaquim do Cuiabá também tem um jogo interessante e tem feito pontuações mesmo sem o SG. Na meiuca aí nós temos Scarpa, Zaratio e Vidal. No ataque, Caleri, Roger Guedes e Everton Cebolinha. Tô apostando aí que os jogos da semana e os jogos da Copa do Brasil podem influenciar sim na moral de alguns jogadores. Roger Guedes fez o gol do empate aí do Corinthians na Bacia das Almas lá para garantir o empate contra o Fluminense. Pode ser aí que para dar uma moral, para dar uma levantada no astral dele aí, ele voltar a jogar bem. Tem um jogo favorável em casa agora, pode dar muito certo. Assim como o Cebolinha, que entrou no final e fez o gol aí que deu essa vantagem enorme para o Flamengo, então agora tem tudo também para desencantou, fez o primeiro de fazer vários gols agora daqui para frente e vai ser titular, também tem um jogo favorável, então é o nosso capitão. Nosso time custou aí 141 cartoletas, 82 centavetas. Vamos dar uma olhada no banco de reservas. Nosso banco de reservas aí ficou, como eu disse, com o Daniel, que aqui vai entrar automaticamente no lugar do Lomba, caso faça positivo, se negativar não entra, o que é uma vantagem. Na lateral aí nós temos Mateuzinho, na zaga Messias do Ceará, na meiuca aí Lázaro, que também vai jogar bem avançado, então é uma ótima peça, e no ataque aqui Pedro Raul, que é sempre uma boa opção. Então tá aí o nosso time escalado. Se você curtiu, já deixa o like. Não esquece de me seguir aí no Instagram, @diasmarley, que aí eu posso atualizar os times para vocês. Estou sempre postando aí os resultados, os lances mais importantes. Então me acompanha lá no Instagram, @diasmarley. Deixa o joinha e boa sorte aí para mitar na 24ª rodada. Fui!